Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais.
Boa noite, é muito bom estar com você mais uma vez para compartilhar mais um sermão da nossa série Um Só Deus. Essa série ela é baseada no livro de Juízes e nós já estamos aí há alguns meses falando sobre esse livro da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que explica um pouco o problema da nação de Israel durante aquele período. Um período que a nação não possuía um rei, que Deus levantou alguns líderes para libertar o povo da opressão de alguma nação inimiga. Mas o que a gente vê é que o povo sempre foi subjugado por um povo estrangeiro, por um povo inimigo, como fruto da idolatria da nação de Israel, do afastamento que a nação de Israel teve do Senhor, e a idolatria justamente aos deuses dessas nações que futuramente, que posteriormente vêm a subjugar o povo de Israel. E esse problema a gente identifica logo no início do capítulo 13. E é no capítulo 13 que nós vamos começar a nossa meditação. Antes da gente começar a falar sobre esse líder muito conhecido que o texto bíblico apresenta a partir do capítulo 13 de Juízes, que é Sansão, eu queria investir esse tempo contigo, analisando o problema, a raiz, o cerne do problema da nação de Israel. Você já teve a experiência de ouvir uma mesma história de pessoas diferentes e a narrativa ser completamente diferente, sem necessariamente uma das duas partes estarem mentindo? Uma mesma história, perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. Geralmente é isso que ocorre. É natural que uma pessoa conte uma história sem necessariamente estar mentindo em relação ao que a outra pessoa está contando, justamente por uma questão de ponto de vista. Simplesmente por cada uma das pessoas, cada uma das partes, enfatizarem algo da mesma história. Vão enfatizar aquilo que mais lhe interessa, aquilo que mais chame a atenção, ou até mesmo fazer julgamentos diferentes sobre um mesmo caso, por terem pontos de vista diferentes em relação àquilo que ela acha certo ou não. O que nós vamos falar hoje explica ou tem a ver com isso que eu falei agora. E explica um pouco do problema do povo de Israel na narrativa do livro de Juízes. O último líder que a gente estudou na semana passada foi Jefté. A gente viu na semana passada que Jefté ele foi um libertador do povo de Israel, mas por conta de um voto equivocado, errado, ele sofreu consequências trágicas e o fim do seu reinado, da sua liderança, não foi um fim muito bom. Ele acabou lutando, promovendo uma guerra interna com as pessoas da tribo de Efraim. Logo depois de Jefté, 3 outros líderes são brevemente citados no final do capítulo 12 de Juízes. Esses 3 líderes são Ibsam, Elon e Abdon. Eles antecedem justamente Sansão, que é o próximo líder que nós vamos nos aprofundar. Mas antes da gente se aprofundar na história de Sansão, eu gostaria de, mais uma vez, meditar com vocês sobre o que acontece com o povo de Israel antes de Sansão ser levantado como líder do seu povo. Por isso, eu queria ler o versículo 1 do capítulo 13 de Juízes, que diz o seguinte: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Vamos orar? Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, que possamos ouvir a tua voz nesse momento e que sejamos alimentados pela sua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O que nós vemos aqui? A história se repetindo mais uma vez. Mais uma vez nós vemos a expressão no livro de Juízes,
e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez, o povo de Israel, os israelitas, caem no mesmo erro. Essa é a última vez que essa expressão ela se repete no livro de Juízes. Ou melhor, é a última vez que ela se repete dessa forma. No final, nós vamos ver, se eu não me engano, 2 vezes, ela se repetir de uma outra forma. Como está lá no versículo 25 do capítulo 21, quando diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Lembra que eu comecei esse sermão falando sobre pontos de vista? Tanto Juízes 13:1 quanto Juízes 21:25 falam exatamente da mesma coisa. Fala exatamente da mesma coisa que fazia o povo de Israel. Em Juízes 13:1 vai falar que eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, em Juízes 21:25, nós vemos o texto bíblico dizendo que o povo de Israel fazia aquilo que eles julgavam ser o certo. Identificamos aqui a raiz do problema e a razão pela repetição constante do pecado dos israelitas. O que vemos aqui não é o texto bíblico dizendo que o povo de Israel fazia o seguinte: vou fazer isso, mesmo sabendo que está errado. O que vemos aqui é que cada pessoa fazia aquilo que era certo de acordo com a sua própria consciência. Por isso, a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui contigo, desse pequeno versículo que introduz a história de Sansão, que é o que vamos ver posteriormente, é que seguir a minha própria consciência não significa estar fazendo aquilo que é certo. O povo de Israel não estava fazendo algo onde eles falavam o seguinte: mesmo sabendo que é errado, eu vou fazer isso. Aquilo que era errado, que era mal aos olhos do Senhor, era exatamente aquilo que a consciência daquelas pessoas julgava ser o que era certo. Vemos nesse trecho da palavra de Deus uma constante. Nós vemos aqui um erro constante do povo de Israel se repetindo, que marca um contraste entre o que Deus julgava ser certo e o que o povo julgava ser certo, entre a vontade dos homens e a vontade de Deus. E esse contraste nos ensina que pecado não é, em última instância, desrespeitar a nossa própria consciência. Não é pecado não é desrespeitar a nossa consciência, não é desrespeitar os nossos padrões morais ou sociais, mas sim desrespeitar a vontade de Deus, expressa para nós através da sua palavra. E essa ideia vai exatamente contra o pensamento moderno que diz: só você pode decidir o que é certo ou errado para a sua vida. Cada um constrói a sua própria vontade, a sua própria verdade. O nosso coração pecador nos induz a pensar que os nossos sentimentos, as nossas perspectivas, são o único critério para determinar o que é certo e o que é errado. O pastor Tim Keller, em seu livro Juízes para Você, vai dizer o seguinte: o que Deus vê como pecado é pecado, independente do que sentimos, do que os especialistas dizem ou daquilo com que a sociedade concorda. Só que esse pensamento moderno, onde o homem pode decidir aquilo que é certo ou errado para a sua própria vida, esse pensamento de verdades individuais, de padrões individuais sobre o que é certo e errado, é uma grande mentira. E por conta desse pensamento, a história da humanidade está marcada por episódios trágicos. Como, por exemplo, falar da história do nazismo.
o nazismo na Alemanha, onde as pessoas fizeram atrocidades em nome de um ideal. E aquelas pessoas que faziam parte daquele movimento faziam o que faziam, crendo que estavam prestando um bem para a humanidade. Recentemente, no nosso país vizinho, como eu citei nas últimas semanas, na Argentina, pessoas comemoraram a aprovação da lei do aborto ali naquele país, julgando que aquela decisão era um bem para a população, era um bem para a humanidade, admitindo no máximo que esse procedimento é um mal menor em relação a um benefício que ele pode trazer. Recentemente, na última semana, o que nós vimos nos Estados Unidos da América, pessoas que invadiram o Capitólio americano em um ato de insurgência, crendo que estavam promovendo o bem. O significado sobre fazer o bem não é definido pelas minhas preferências pessoais, de ordem ideológica ou cultural, mas sim o que Deus diz através da sua palavra. Os nossos próprios olhos não são suficientes para definir o que é certo ou o que é errado. É isso que nós vemos aqui no livro de Juízes, é isso que nós vemos acontecendo em toda a história do livro de Juízes e que nós vemos até os dias de hoje. Minha consciência individual, da mesma forma, ela não pode ser o padrão para definir o certo ou o errado. Da mesma forma que o certo ou errado não é definido por especialistas ou pelo pensamento da maioria. Foi a maioria que escolheu libertar um ladrão chamado Barrabás e crucificar Jesus Cristo. O padrão de certo e errado, ele não pode ser definido simplesmente pelo que a maioria pensa ou pela minha consciência individual ou porque alguns especialistas sobre determinado tema vão dizer: pecado não é definido pela maioria ou pela consciência individual. O pecado ele é fruto do desprezo do homem no seu relacionamento com o seu Criador, pelo desprezo do homem pela boa vontade de Deus para nós. Quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, nós compreendemos uma grande armadilha que o pecado traz para as nossas vidas e nos livramos dessa armadilha. E que armadilha é essa? A primeira coisa que nós aprendemos é que é possível fazer o mal pensando estar fazendo o bem, quando nós seguimos simplesmente aquilo que nós julgamos de acordo com a nossa própria consciência o que é certo e errado, ou simplesmente o que a maioria das pessoas vai dizer o que é certo ou errado. Mas a armadilha do pecado, de tentar encontrar argumentos, desculpas, para justificar essas nossas decisões, essas nossas atitudes. Essa compreensão do que é pecado se define pelo meu, que o que é pecado se define pelo meu ponto de vista, vai acabar nos enganando. Essa compreensão acaba nos enganando e nos levando a tentar justificar o tempo todo e nos levar a uma vida de completo engano. Nós enganamos a nós mesmos com justificativas para essa vida a partir dos meus próprios olhos e não a partir dos olhos do Senhor. Os israelitas tinham justificativas psicológicas, culturais, que davam apoio para o pecado que eles estavam vivendo. Os israelitas viviam numa espécie de negação coletiva. Aos próprios olhos não havia nada de errado na maneira como eles agiam. Jefté, por exemplo, ele fez um voto a fim de honrar o Senhor. Talvez a motivação de Jefté foi certa, mas o que nós vemos é que ele fez da maneira errada. Ele desviou o coração da vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras, no livro de Levítico, que ele tinha acesso, onde o Senhor condenava qualquer tipo de sacrifício humano, mas ele quis fazer o certo
agindo de uma forma completamente errada. Ele fez algo que era reprovável aos olhos do Senhor, embora aos seus próprios olhos ele estivesse fazendo aquilo que era bom. Havia, sim, entre eles, um sentimento reprimido de que, de fato, eles estavam longe do Senhor. Porque, como nós vimos na semana passada, o pecado de Jefté, o erro de Jefté, foi fruto de um coração secularizado, imerso em uma cultura pagã. Então havia esse sentimento de que estavam longe do Senhor. Os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor, se entregando, se dando à idolatria, a deuses estrangeiros, a falsos deuses, aos ídolos. Havia um sentimento reprimido de que eles estavam rejeitando a vontade de Deus. Só que no âmbito da consciência, eles não se sentiam culpados, não tinham culpa alguma. E tinham muitas explicações para aquele estilo de vida que eles estavam abraçando. É o que nós vemos hoje na sociedade, daqueles que estão completamente afastados de Deus, aquelas pessoas chamam de culpa cristã. Não sei quantas vezes você já ouviu isso. Pessoas que falam que para se viver livre é necessário se libertar da culpa cristã. Que esse discernimento a respeito dos padrões que Deus estabeleceu para nós fazem parte de uma cultura, de uma convenção social que traz uma culpa cristã. Mas na sua própria consciência, essas pessoas entendem que estão fazendo aquilo que é certo aos seus próprios olhos, de acordo com a sua própria maneira de interpretar a vida. Há uma consciência, há um sentimento reprimido de que, de fato, eles estão longe de Deus, mas no âmbito da consciência individual, eles não sentem culpa nenhuma. E tem muitas explicações para esse estilo de vida que eles abraçam. Então, esse movimento que nós vemos hoje não é uma invenção da pós-modernidade, não é uma invenção do século XXI, mas na raiz, no âmago do pecado, é o mesmo que essas pessoas narradas aqui no livro de Juízes, da nação de Israel, cometiam lá. Não dá para saber exatamente quais eram as justificativas que os israelitas usavam. Mas nós precisamos nos lembrar que o cerne do pecado é o nosso também. Que, no final das contas, é a idolatria. São os ídolos do coração. A armadilha do pecado da idolatria não é necessariamente nos impulsionar para coisas ruins, mas é justamente transformar coisas boas no objeto supremo. A linha que divide trabalhar com afinco e transformar o trabalho em um ídolo, amar sua família ou transformá-la em um ídolo, amar a sua pátria e se tornar um nacionalista idólatra, é uma linha muito tênue. Os ídolos, eles são enganosos por natureza. Eles têm o poder de nos convencer de que estamos sendo sensíveis e sábios ao, por exemplo, colocar o trabalho em primeiro lugar, que não estamos sendo egoístas ao colocar qualquer coisa nobre no lugar de Deus, colocar a família no lugar de Deus, colocar a pátria no lugar de Deus, colocar o trabalho no lugar de Deus. A idolatria tem o poder de nos convencer disso. O pecado é assim. Fazemos o que é mal diante dos olhos de Deus, mesmo que isso pareça bom aos nossos olhos. O mais importante é o nosso ponto de vista sobre aquela questão e não o que Deus pensa sobre aquilo. Fazemos o que é mal diante dos únicos olhos que importam em todo o universo. Esse era o problema da nação de Israel naquele tempo. E esse também é o nosso problema. Na raiz, o problema é o mesmo.
nós identificamos o problema. E se esse é o problema, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a pergunta que nasce é: qual é a solução? Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga que está assistindo, acompanhando essa mensagem, nós devemos nos impelir em uma autoavaliação cuidadosa e constante por meio do estudo da palavra de Deus, que é onde nós podemos encontrar a vontade do Senhor para nós. Devemos buscar até mesmo essa avaliação através da prestação de contas a outras pessoas, a outros irmãos e irmãs em Cristo, entendendo que todos nós possuímos pontos cegos na nossa vida e que o Senhor, Ele nos fez igreja para que nós possamos servir uns aos outros, cooperando um com o outro, a fim de que nós sejamos livres do nosso próprio coração pecador. Só que, ao invés disso, nós vivemos atrás de maneiras de justificar os nossos pecados de materialismo, de preocupação, de amargura ou até mesmo de orgulho, porque esses pecados que nós cultivamos não parecem ruins aos nossos próprios olhos. Isso tudo se dá por uma falta de uma busca, de uma autoavaliação cuidadosa e constante pela palavra. Uma busca cuidadosa e constante por pastoreio mútuo através da vida comunitária da igreja. Nós secularizamos o coração, imergimos o coração em uma cultura que diz que a nossa vida não diz respeito a ninguém, enquanto a palavra de Deus diz que nós somos corpo, membros de uma única família, cujo cabeça é Cristo, e fomos unidos pelo precioso sangue de Jesus para servirmos uns aos outros. No século XVII, houve um puritano chamado Thomas Brooks, que ele diz o seguinte: Satanás reveste o pecado com as cores da virtude. Quando ele diz isso, ele está falando exatamente sobre chamar o errado de certo e o certo de errado. Ele está falando justamente do coração completamente imerso em uma cultura pagã, onde aquilo que fazemos e que julgamos certo aos nossos próprios olhos é exatamente oposto ao ponto de vista de Deus. Por isso, a pergunta que eu deixo para você neste dia é: aos olhos de quem nós estamos vivendo? Sob os olhos de quem nós estamos interpretando a vida e julgando aquilo que é certo? Aos nossos próprios olhos? Ou buscamos fazer aquilo que é certo aos olhos do Senhor? Como é a forma como eu me relaciono com a Igreja de Cristo? Eu tenho uma perspectiva individualista, consumista, onde o que importa é o meu ponto de vista, ou é o que Deus diz a respeito da sua igreja, de como nós devemos nos relacionar com Ele através da sua igreja? Por isso, eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que os israelitas caíam no mesmo erro porque sempre confiavam em um libertador incompleto. Um libertador que iria livrá-los da escravidão de uma nação inimiga, de um libertador que iria resolver um problema momentâneo e circunstancial, mas não conseguiam enxergar que a escravidão que eles viviam era justamente fruto, não da opressão daquela nação inimiga, mas fruto do seu próprio coração pecador. E que aqueles libertadores, como Jefté, como Débora, como Gideão,
todos eles não possuíam o poder de libertá-los completamente. Poderiam libertar da escravidão por povos inimigos, libertar de uma opressão política, social, mas que aquelas pessoas, que eles continuavam sendo subjugados pelo próprio coração pecador. O que eles precisavam entender que cada um daqueles juízes apontava para um juiz que era perfeito, para o libertador da maior de todas as opressões, que é o pecado que habitava dentro deles e que habita dentro de mim e de você. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que nunca viveram e talvez nunca vão viver uma opressão e uma escravidão social como a nação de Israel viveu durante aquele período de juízes. Mas há uma escravidão que eu e você compartilhamos com o povo de Israel naquele tempo, também naquele tempo, que é a escravidão do pecado. A escravidão do pecado que habita dentro do nosso próprio coração. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, assim como nós veremos, a partir do versículo 2, do capítulo 13, na próxima semana, que Deus prepara um libertador chamado Sansão para libertar o povo da escravidão de 40 anos pelo povo filisteu. Deus também preparou um libertador para mim e para você, que vai nos libertar não simplesmente da escravidão de um povo, não exatamente de uma escravidão social e política. Deus enviou, Deus preparou um libertador perfeito, que é o único que tem o poder de nos libertar da escravidão do pecado, que faz com que eu e você viva a vida agindo pelos nossos próprios olhos. E ao agirmos de acordo com os nossos próprios olhos, muitas vezes estamos fazendo exatamente o oposto daquilo que o Senhor vê que é reto diante dos seus próprios olhos. Por isso, o meu convite hoje é que você se entregue, se renda a esse libertador. E entenda que viver a vida em plenitude, em abundância, é viver fazendo com aquilo que agrada aos olhos do Senhor, e não necessariamente a minha própria consciência. Que a minha consciência ela vai me trair. A minha consciência vai me induzir a fazer aquilo que é errado, porque todos nós nascemos pecadores, mas há aquele que não pecou, aquele que não cometeu pecado algum, que é o nosso libertador, e vai nos tirar dessa escravidão. E esse libertador se chama Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor preparou e enviou Jesus Cristo para ser o nosso libertador. Senhor, perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes vivemos procurando fazer aquilo que é reto, aquilo que é correto aos nossos próprios olhos. E nos esquecemos de nos entregar e nos submeter completamente à Tua vontade e fazer aquilo que é reto aos Teus olhos. Senhor, nos ajude a cada dia a viver para a Tua glória. Senhor, abra, Senhor Deus, os corações e as mentes daqueles que ainda não compreenderam isso, que vivem a vida sob a armadilha do pecado, que vivem enganados, fazendo aquilo que julgam ser certo aos seus próprios olhos, mas ainda não compreenderam que estão completamente afastados do Senhor. Por isso, volta, Senhor Deus, seus olhos para nós e derrama a sua graça sobre nós a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Na semana que vem estaremos juntos, mais uma vez, através deste canal no YouTube, para começar a falar sobre a vida de Sansão, que foi um dos libertadores da nação de Israel naquele tempo. E através da experiência, do nascimento, da vida deste homem, nós vamos tirar lições importantes
a luz do Evangelho sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Por isso eu te convido, na semana que vem, estar conosco mais uma vez, às 18h30, no domingo, para mais uma mensagem da série Um Só Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.